O ano novo da maldição. O relógio marcava 23 horas e 55, e o vento gelado parecia atravessar minha pele como agulhas. O céu estava escuro, sem estrelas, e a única luz vinha das lamparinas espalhadas pelo quintal. A família estava reunida, rindo e brindando, mas eu não conseguia compartilhar a alegria. Havia algo errado, algo que eu não conseguia identificar. Foi então que vi. No canto mais afastado do jardim, uma figura imóvel, alta e encapuzada, me observava. Seus olhos brilhavam de forma anormal, como dois faróis que cortavam a escuridão. Meu corpo congelou. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Pesquei, tentando afastar a visão, mas quando abri os olhos, a figura estava mais perto, ainda parada, mas nitidamente deslocada. O som da contagem regressiva se tornava um ruído distante, abafado por um silêncio ensurdecedor que parecia envolver apenas a mim. A figura ergueu um braço magro e esquelético, apontando diretamente para o meu peito. Um peso invisível pressionou meu corpo, como se eu fosse puxado para baixo. Os segundos que antecederam a meia-noite pareciam uma eternidade. A cada batida do relógio, a sensação de ser observado ficava mais intensa. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite e os fogos explodiram no céu, meu mundo ficou escuro. A figura desapareceu, mas deixou uma marca dentro de mim, algo que eu não conseguia descrever, mas que estava lá. Voltei para dentro de casa naquela noite, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia o peso daquele olhar. O sussurro começou na madrugada. Eu ainda estou aqui. Era uma voz baixa, rouca, mas clara o suficiente para me fazer abrir os olhos em pânico. O quarto estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Nos dias que se seguiram, pequenos acontecimentos começaram a me perturbar. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas. Reflexos estranhos apareciam nos espelhos, como sombras que se moviam rápido demais para serem reais. E todas as noites, exatamente à meia-noite, o sussurro voltava, como um lembrete de que a figura não havia ido embora. Contei a alguns amigos sobre o que tinha acontecido, mas eles apenas riram, chamando de paranoia ou fruto da minha imaginação. No entanto, quanto mais eles debochavam, mais forte a presença se tornava. Comecei a notar marcas estranhas nas paredes do meu quarto, como arranhões profundos que surgiam do nada. Chegou o próximo dia 31, e eu estava determinado a não participar das comemorações. Tranquei todas as portas e janelas, apaguei as luzes e me escondi no meu quarto. Mas, mesmo assim, a presença voltou. Quando o relógio marcou 23 horas e 55, senti o ar ficar mais frio, pesado. O sussurro começou antes da meia-noite desta vez. Você não pode fugir. À meia-noite, o mundo não ficou escuro como antes. Pelo contrário, tudo parecia banhado em uma luz avermelhada, como se o céu estivesse em chamas. Olhei para a janela, e lá estava ela, a figura, parada e imóvel, mas com um sorriso que não era humano. Era um sorriso largo demais, com dentes afiados que brilhavam à luz avermelhada. Tentei fugir, mas a porta do meu quarto não abria. Senti um toque gelado no meu ombro, mas não havia ninguém ali. Quando me virei, ela estava dentro do quarto. Sua presença parecia drenar o ar ao meu redor. Suas palavras soaram claras como nunca antes. Agora você pertence a mim. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Não importa para onde eu vá, ou o que eu faça, a figura sempre me encontra. Não preciso mais esperar pelo ano novo para ouvir sua voz ou sentir sua presença. Ela está comigo, sempre, em todos os lugares, como uma sombra que nunca desaparece. Se você está lendo isso, ouça meu aviso, nunca ignore os sinais. Às vezes, a meia-noite não traz apenas um novo começo. Ela pode trazer algo que você nunca poderá escapar. E quando o relógio bater 12 badaladas, olhe para os cantos com cuidado. Pode ser sua vez de vê-la. A última badalada. Naquela noite de Ano Novo, tudo parecia estar em harmonia. A família se reunia no andar de baixo, rindo, brindando, aguardando o momento exato para celebrar a virada. Eu me afastei para o terraço, buscando um momento de silêncio. Lá de cima,
Podia ver as luzes da cidade piscando, mas havia algo estranho no ar. Era como se o mundo estivesse suspenso, esperando por algo que eu não conseguia compreender. Foi então que ouvi o primeiro toque de um sino, seco e grave, ecoando na noite. O som parecia não vir de lugar algum, mas reverberava dentro de mim. Olhei ao redor, procurando alguma explicação, mas o terraço estava vazio. Quando verifiquei o relógio, vi que marcava 23 horas e 58. O tempo parecia desacelerar, e a sensação de inquietação tomou conta. Olhei para o céu, esperando encontrar conforto nas estrelas, mas elas tinham desaparecido, deixando apenas uma escuridão que parecia viva, pulsante. Foi então que vi o vulto. Surgiu na beira do terraço, envolto em uma névoa densa. Era uma figura alta, sem rosto, mas sua presença era esmagadora. Ele não precisava de olhos para me observar. Eu sabia que estava sendo visto, analisado. Queria me mover, correr, gritar, mas meu corpo não respondia. A cada passo que ele dava em minha direção, o ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, como se estivesse sendo drenado. O relógio em meu pulso parecia mais alto a cada segundo. As risadas da festa lá embaixo se transformaram em murmúrios distantes, como um eco em um corredor sem fim. O sino tocou novamente, um som profundo que reverberou em meu peito. A figura se aproximou ainda mais, e sua presença era tão intensa que eu sentia um frio cortante em minha pele. Eu queria acreditar que era um sonho, mas a dor no meu peito me dizia que era real. Quando o relógio bateu meia-noite, tudo parou. Não houve fogos, nem gritos de celebração. O mundo congelou, e eu estava sozinho com ele. Ele estendeu uma mão longa e esquelética, e sua voz surgiu em minha mente, não como um som, mas como um pensamento intrusivo. Você fez sua escolha. Não entendi suas palavras, mas antes que pudesse reagir, senti meu corpo sendo puxado para trás, como se caísse em um abismo sem fim. Acordei horas depois, deitado no terraço. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam novamente e as risadas voltaram a ecoar ao longe. Mas algo estava errado. Havia uma marca em meu peito, como um círculo queimado, e o som do sino continuava ecoando em minha mente, mesmo no silêncio da madrugada. Eu não sabia o que havia acontecido, mas sabia que algo dentro de mim havia mudado. No ano seguinte, tentei esquecer o incidente. Convenci a mim mesmo de que tinha sido apenas um pesadelo causado pelo cansaço ou pela tensão. Mas quando a noite de Ano Novo chegou, o mesmo som do sino ecoou novamente às 23 horas e 58. O mesmo frio tomou conta do ar, e a sensação de estar sendo observado voltou com força total. Dessa vez, não me arrisquei a ficar sozinho. Fiquei na sala, rodeado por familiares e amigos, tentando ignorar o zumbido em meus ouvidos. Mas, quando o relógio bateu meia-noite, o mundo congelou novamente. Tudo ao meu redor ficou parado, exceto por mim e pela figura que reapareceu, ainda mais imponente e ameaçadora. Ela se aproximou, e desta vez, sua voz ressoou com mais clareza. Você pertence a mim. Antes que eu pudesse fugir, senti suas mãos geladas tocarem minha testa, e uma onda de escuridão me envolveu. Não sei quanto tempo fiquei naquele vazio, mas quando voltei, era como se parte de mim tivesse ficado para trás. Agora, as noites de Ano Novo são uma tortura. Todo dia 31 de dezembro, sinto sua presença se aproximando novamente. O som do sino ecoa com mais intensidade, e a escuridão cresce ao meu redor. Não importa onde eu esteja ou com quem esteja, ele sempre me encontra. Se você está lendo isso, tome cuidado. O som do sino não é um simples aviso. Ele marca o início de algo que não pode ser detido. Quando ouvir a última badalada, não olhe para trás. E, acima de tudo, nunca esteja sozinho quando o relógio atingir a meia-noite. A noite do eco sombrio. Era uma noite típica de Ano Novo. A família ria, conversava e se preparava para a contagem regressiva. O som de músicas e fogos começava a preencher o bairro, mas, de alguma forma, tudo parecia distante, como se eu estivesse separado por uma barreira invisível. Subi para a varanda para buscar um pouco de ar e fugir da agitação. Lá de cima, o céu parecia estranho, sem estrelas e com uma escuridão mais profunda do que o normal.
Senti um desconforto que não conseguia explicar, algo no ar me deixava inquieto. O relógio marcava 23 horas e 57 quando ouvi pela primeira vez. Um som abafado, algo entre um sino e um lamento, ecoando ao longe. Olhei ao redor, mas ninguém parecia perceber. A risada dos meus primos continuava lá embaixo, alheia àquilo. Mas, para mim, o som ficou mais nítido, como se estivesse se aproximando. Foi então que notei a sombra. Ela começou a se formar na beira da varanda, densa e errática, como se não pertencesse a este mundo. Por um momento, tentei racionalizar. Talvez fosse a luz fraca ou minha imaginação pregando peças. Mas quando ela começou a se mover, percebi que era real. A sombra tinha algo que lembrava uma figura humana, mas suas proporções eram erradas, como se algo estivesse distorcido. Seus movimentos não eram naturais, e o frio que emanava dela parecia drenar toda a energia ao meu redor. Às 23 horas e 59, tentei me mover, mas não consegui. Minhas pernas estavam paralisadas, e o som do sino tornou-se mais alto, como uma contagem regressiva infernal. Eu queria gritar, avisar os outros, mas minha voz parecia ter desaparecido. A sombra, agora próxima, inclinou-se como se estivesse me observando. Embora não tivesse rosto, senti que seus olhos, duas chamas escuras e sem vida, estavam fixos em mim. Quando o relógio bateu meia-noite, o mundo parou. Não houve fogos, nem celebrações. Tudo ao meu redor congelou, como se o tempo tivesse sido arrancado do universo. A sombra estendeu uma mão longa e deformada em minha direção. Quando seus dedos tocaram meu peito, senti uma dor que atravessou meu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Uma voz gutural ecoou dentro da minha mente: seu tempo acabou. Agora, você pertence a nós. As palavras eram mais do que sons, eram uma sentença. Antes que eu pudesse reagir, fui envolvido por uma escuridão absoluta, um vazio que parecia durar uma eternidade. Era como cair sem fim, sem direção, sem esperança. Acordei na manhã seguinte, deitado no chão da varanda. O céu estava claro, e o som de crianças brincando ecoava ao longe. Por um breve momento, pensei que tudo havia sido um pesadelo. Mas então senti uma queimação no peito. Ao olhar, vi a marca, um círculo perfeito, escurecido, como uma queimadura que não doía. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Todos os dias 31 de dezembro, a sensação de inquietação volta. Às 23 horas e 57, o som do sino ecoa novamente e a marca em meu peito arde como fogo. Tento me convencer de que nada vai acontecer, mas no fundo sei que estou sendo observado. Os pequenos sinais ficaram mais frequentes. Portas que se abrem sozinhas, reflexos que não me seguem nos espelhos, e aquele frio opressor que aparece sem motivo. Tento seguir minha vida, mas a cada ano novo, a sombra volta. Ela não fala mais. Não precisa. Seu silêncio é mais aterrorizante do que qualquer palavra. Este ano, tomei uma decisão. Vou enfrentar a sombra. Não sei o que ela quer ou por que me escolheu, mas não posso continuar vivendo assim. Talvez seja uma luta perdida, talvez não haja nada que eu possa fazer. Mas quando o sino tocar novamente, estarei esperando. Se você está lendo isso, saiba que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas ou evitadas. Se ouvir um sino na noite de Ano Novo, fuja. Não olhe para a escuridão. E nunca, jamais, esteja sozinho à meia-noite. A maldição da meia-noite. Naquele Ano Novo, desde que os primeiros convidados chegaram, senti um desconforto inexplicável. A casa estava cheia de risos, brindes e música, mas havia algo nos rostos das pessoas que parecia ausente. Seus olhos brilhavam com a luz da festa, mas tinham uma profundidade estranhamente vazia, como se estivessem apenas imitando a alegria. Tentei me distrair com a conversa, mas às 23 horas e 55, um silêncio pesado tomou conta do ambiente, como se o som tivesse sido sugado. A sensação era sufocante, como se o próprio ar tivesse parado de fluir. Saí para o quintal, buscando escapar daquela opressão. O céu, que deveria estar iluminado pelas estrelas, estava mergulhado em uma escuridão incomum,
como um manto negro cobrindo tudo. Enquanto olhava para a vastidão, ouvi um som abafado, como o toque de um sino distante. Era tão sutil que, no início, achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas o som se repetiu, mais alto desta vez, vindo de um lugar que eu não conseguia identificar. Olhei ao redor, e foi então que percebi uma figura no fundo do jardim. Não era possível distinguir detalhes, mas havia algo profundamente errado em seus movimentos. Parecia estar se contorcendo, tentando se moldar a algo humano, mas falhando de forma grotesca. Cada passo seu era acompanhado por um estalo, como ossos quebrando. Meus instintos gritavam para eu correr, mas minhas pernas estavam congeladas. O relógio bateu meia-noite, e no exato momento em que o som do sino se tornou ensurdecedor, o mundo parou. As risadas e os fogos de artifício cessaram, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na realidade. A figura estava agora diante de mim, tão próxima que podia sentir o frio emanando dela, um frio que parecia arrancar o calor do meu corpo. De perto, percebi que ela não tinha rosto. Sua superfície era negra e pulsava, como se estivesse viva. Quando ela ergueu a mão, senti uma força invisível me puxar para mais perto. Minha respiração ficou presa, e então ouvi a voz. Não era um som comum, ela invadiu minha mente, sussurrando: "Você me viu, agora não pode fugir." Suas palavras eram um peso esmagador, e antes que eu pudesse reagir, uma dor lancinante atravessou meu peito. Era como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Caí de joelhos, incapaz de gritar. Minha visão se escureceu, e o último som que ouvi foi o sino, tocando uma última vez antes que tudo desabasse em silêncio absoluto. Quando acordei, o céu já estava claro, e o som dos pássaros substituía o sino. Mas algo estava errado. Meu corpo estava pesado, como se tivesse corrido por horas, mas o que realmente chamou minha atenção foi a marca em meu pulso. Um círculo negro, perfeito, queimado na pele. Eu queria acreditar que tudo não passava de um pesadelo, mas a marca era real. Era um lembrete de que aquilo havia acontecido. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Me convenci de que era apenas minha mente pregando peças, mas no fundo eu sabia a verdade. Quando o dia 31 de dezembro se aproximou novamente, comecei a sentir os mesmos sinais. O silêncio desconfortável, a opressão no ar e, mais uma vez, o sino às 23h55. Tentei me trancar no quarto, cercado de luzes, mas foi inútil. Quando o relógio marcou meia-noite, o mundo congelou outra vez e a figura estava lá. Ela não disse nada dessa vez. Apenas me observou, como se estivesse me julgando. Quando ergueu a mão novamente, caí no chão, sentindo a mesma dor avassaladora, e tudo escureceu. Agora, vivo preso em um ciclo de medo. Sei que, a cada ano novo, ela virá. Não importa onde eu esteja ou o que eu faça, não há escapatória. A marca no meu pulso arde, como um lembrete constante de que pertenço a ela. Se você ouvir o sino na virada do ano, não ignore. Não olhe para a escuridão e, acima de tudo, nunca a deixe te ver. Porque, uma vez que ela te enxergue, você nunca mais será livre.